Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E foi ouvido, gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, gritou a Deus e foi ouvido. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa quarta-feira, da segunda semana do tempo pascal, ela é muito preciosa para nós, porque ela nos traz revelações muito profundas da parte do apóstolo São João, e especificamente esse versículo 16 do capítulo 3 sempre me tocou muito. Eu cito várias vezes em pregações, porque essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E nós, a partir dessa revelação que João traz para a igreja, que ele deixa registrado no seu evangelho, é importante a gente lembrar que no final do evangelho João vai dizer: olha, Jesus fez e falou muito mais do que nós conseguimos registrar nos livros do evangelho, porque não caberia no mundo tanto livro para testemunhar tudo aquilo que ele operou e que ele fez. E se nós fôssemos agora registrar tudo o que aconteceu até o século 21, até o ano de 2020, da parte do ressuscitado, não caberia no mundo, talvez até mesmo os planetas do nosso sistema solar não caberiam de tanto testemunho e de tanta obra. E você agora pode até dizer: é verdade, padre, na minha vida eu já experimentei muitas vezes a ação de Jesus, a ação do ressuscitado. E olha que revelação preciosa: o amor do Pai pela humanidade. E aqui mundo não é simplesmente a natureza, não é um mundo no sentido de mundanismo, mas é mundo no sentido de humanidade. Eu e você. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito. O amor do Pai pelo mundo tem um nome. A gente vê o amor de Deus refletido na criação. A gente percebe na criação Deus nos amando, na beleza, na ordem de todas as coisas, na perfeição da criação. A gente sente, percebe o amor de Deus nessa ordem perfeita de todas as coisas que Deus criou. Tudo isso é obra de amor, mas nada se compara a essa grande revelação. Ele nos deu o seu Filho unigênito,
Ele nos deu o seu Filho unigênito, o nome do Filho unigênito do Pai é Jesus, que foi dado para a humanidade, para que a humanidade experimentasse concretamente o amor. E aqui está sendo revelado para nós, porque esse texto do Evangelho de João está vindo na sequência da pergunta de Nicodemos, o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. E aí Jesus vai dizer: você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito, quem não passa por essa experiência de ser experimentado na morte e na ressurreição do Senhor pelo santo batismo, não pode ver o reino de Deus. E aí depois Jesus dá uma provocada: mas você é mestre, eu estou falando de coisas espirituais e você não consegue entender a revelação do sobrenatural. Dá uma provocadinha nele por ele ser mestre. E depois Jesus vai dizer: olha, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, quando o povo murmurou, o Filho do Homem será levantado e atrairá todos os olhos para ele. Ali está o reflexo, refletido, a presença do amor de Deus. A paixão, a morte, mas a ressurreição de nosso Senhor. Mas qual foi o motivo dele ter dado o Filho? Qual foi o motivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o motivo do Pai ter nos dado o seu Filho unigênito como prova de amor. Não há maior prova de amor que dar a vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida por você, Jesus deu a vida por mim, Jesus deu a vida por toda a humanidade de todos os tempos. No entanto, que no sábado santo, a doutrina da igreja vai dizer que naquele dia do silêncio, no sepulcro, Jesus estava pregando para a mansão dos mortos, para os mortos. Ele foi resgatar Adão, ele foi resgatar Eva. O amor que nos envolve, o amor que nos seduz, o amor que nos motiva, para que não morra todo aquele que nele crê. E Jesus é para nós esse novo Adão que dá uma resposta totalmente diferente. Lá no jardim, Deus disse para o homem: não coma do fruto da árvore do centro do jardim, porque senão você morrerá. Mas, dentro daquilo que é a revelação do Evangelho hoje, nós vamos perceber o contraditório. O que João está trazendo como revelação. Eles não acreditaram lá no jardim na palavra, colocaram uma palavra, relativizaram uma palavra que o pai deu, quando o demônio, o pai da mentira, ali naquela serpente diz para ele: não, se vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, ele sabe, vocês serão como Deus, conhecedores de todas as coisas. E hoje, no Evangelho, o remédio, o antídoto contra o veneno da serpente, contra a mentira fantasiosa da serpente: todo que nele crê terá a vida eterna. E aí João vai trazer a realidade: quem nele não crê já é condenado, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Não acreditou no nome do Filho unigênito. Jesus veio trazer o remédio. A presença dele é o antídoto contra a realidade do pecado. Viver em Cristo, estar em Cristo, buscar a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, viver a palavra, obedecer a palavra, acreditar, dar crédito, é fazer a experiência de vida eterna, começada aqui. Se você acredita em Jesus Cristo, e aqui acreditar é aplicar a palavra de Deus, é mentiroso quem diz que acredita e não vive, não luta para viver. E aqui não vive, o que o Padre está dizendo, o Padre não está exigindo de você uma perfeição, mas pelo menos que você lute para viver.
mas pelo menos que você combata o bom combate da fé, que você não se acostume com a vida de pecado, que você saia dessa realidade. Aquele que crê, quem crê vai dar os passos do seguimento, quem crê vai meditar na paixão e olhar para esse amor tão grande. Hoje eu dizia isso para um filho espiritual e dizia para ele: meu filho, se você acha que você tem que ter direitos sobre a sua carne, de buscar os prazeres, olha para a carne dilacerada de Jesus e veja se você tem algum direito. Os pedaços que ficaram ali na flagelação, tudo que ele viveu no Calvário, até chegar no Gólgota, depois sendo preso, pregado na cruz. Será que nós temos direito? Eu dizia para ele, será que o direito não é o seguimento, não é colocar os seus desejos, as loucuras que o mundo oferece lá na cruz e dizer: pelas suas chagas eu fui curado, eu sou curado, nessas chagas eu encontro o antídoto para a minha carne, para vencer as paixões da minha carne, para viver ressuscitado, para viver na condição de alguém que um dia experimentará, não o paraíso terrestre, porque esse não vai acontecer mais, mas o paraíso celeste, a morada definitiva que Jesus preparou para nós. Quem nele crê não morrerá, mas será a vida eterna. Será colocado de volta no jardim, na eternidade feliz. Quando nós cremos, quem crê, vai dizer aqui São João, age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Nós precisamos nos aproximar da luz, deixar a luz de Cristo iluminar a nossa vida. Esse amor, Jesus Cristo, que não veio para condenar o mundo, o ser humano, mas para que o mundo seja salvo por Ele. São João vai deixar muito claro, Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ele veio para salvar, no entanto, que a gente chama Jesus Cristo o nosso Salvador, não o nosso condenador. Ele não veio te condenar, Ele veio te salvar. E nessa noite Ele está estendendo os braços para você que talvez deixou de segui-lo, de viver a verdade, a palavra, está na escuridão, escolheu as trevas. Ele está dizendo para você hoje: eu vim te salvar e não te condenar. Aceita-me como único Senhor e Salvador da sua vida. Aceita-me como seu verdadeiro Deus. Siga as orientações que eu trouxe do meu Pai. Todo o Evangelho, tudo o que eu disse, o que eu falei, as obras que eu executei, eu ouvi do meu Pai. Foi dele que tudo veio. Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Esse Pai amado, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele, para que os homens e as mulheres sejam salvos por Ele. Mas veja, o Evangelho de São João de hoje vai dizer que existe condenação. A condenação virá pela não acolhida do Filho de Deus. A condenação virá pela não acolhida do amor do Pai pela humanidade. E aqui João vai trazer para nós a revelação. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações sejam denunciadas. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas e deixaram de lado a luz, escolheram praticar o mal e odiaram a luz, não se aproximaram da luz e não se aproximam da luz. Quando nós contemplamos a morte de Jesus, nós contemplamos a manifestação suprema do amor de Deus pelos homens.
Toda a nossa religião, ela é uma revelação da bondade, da misericórdia, do amor de Deus por nós. A nossa religião é essa manifestação da bondade, da misericórdia, do amor de Deus por nós. Porém, na liberdade, você pode rejeitar o amor. Você pode rejeitar Jesus Cristo. Você pode rejeitar acreditar. Você pode escolher as trevas. E aí depois, no final de tudo, você não pode dizer: mas aonde está a misericórdia? Não, você não acolheu a misericórdia. Ou eu não acolhi a misericórdia. E isso precisa provocar-nos nessa noite. É tão bonito ouvir o apóstolo Paulo dizer: a minha vida atual na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando ele vai dizer: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida na carne eu a vivo na fé em Jesus Cristo, que por mim morreu, por mim deu a sua vida, por mim se entregou pelo maior pecador da face da terra, por você que está afastado, por você que deixou a comunhão com Deus, por você que escolheu o pecado. Ele morreu por amor a você, Ele morreu para te salvar. E nessa noite Ele estende os braços para você e Ele diz: meu filho, minha filha, eu quero te salvar. Entrega a mim o seu coração, entrega a mim a sua vida, entrega a mim a sua inteligência, a sua razão, porque eu quero te alcançar. A primeira leitura, gente, é interessante você perceber os saduceus, os sumos sacerdotes. Aqui você tem que entender o seguinte: eles eram do partido dos saduceus. Por quê? Porque os saduceus eram descendentes de Arão. Então os sumos sacerdotes, os sacerdotes eram do partido dos saduceus. E eles não acreditavam, os saduceus, na ressurreição. E eles estavam cheios de raiva. E essa raiva levou-os a perseguir os apóstolos, que estavam declarando com sinais que Jesus estava vivo. E é interessante perceber que os apóstolos, que eram covardes quando Jesus estava com eles, agora se mostram corajosos na pregação. Não tem medo do sinédrio, não tem medo dos saduceus, não tem medo dos sumos sacerdotes. Foram presos por causa de anunciar Jesus Cristo, por defenderem a doutrina, a verdadeira doutrina, por darem o testemunho do ressuscitado. Eles foram presos, eles foram colocados na cadeia. Mas é interessante a coragem, é interessante ver o discurso, a sabedoria. Por que eles estavam assim? Porque eles viram e comeram com Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado explicou para eles as Escrituras, e eles tiveram o entendimento do mistério pascal que nós celebramos. Eles compreenderam a paixão e a morte e a ressurreição do Senhor. E Ele comissionou os apóstolos, enviou-os em missão. Daí brota a coragem da experiência pessoal com o ressuscitado, do entendimento das Escrituras, e eles ensinavam com sabedoria. Eles confundiam os mais sábios. Eram os homens simples. Eram homens simples, mas com uma sabedoria que não era dessa terra, uma sabedoria que vinha do céu, da inteligência deles que foi aberta, foi iluminada pelo Cristo ressuscitado, para que eles fossem testemunhas. E a gente experimenta isso, né? Agora eu estou pregando aqui, se eu pegar essa pregação amanhã para eu ouvir, eu falo: meu Deus, como eu fui capaz de falar tudo isso? Porque foi além do que eu preparei. É essa sabedoria que vem do alto. Eu fiz uma experiência com Jesus ressuscitado. O Espírito me ilumina para o entendimento e o testemunho das Escrituras, e para o mistério pascal, a paixão, a morte, a ressurreição. Eu fui comissionado, e preciso me imbuir dessa coragem.
uma outra realidade. Eles receberam o Espírito Santo. Eles tinham dentro dele uma energia, uma força dentro deles, uma energia, uma força, a luz do ressuscitado. Algo de extraordinário movia o coração deles, e é o que está nos movendo, é o que nos move no século 21, no ano de 2020, a testemunhar para você, a testemunhar Jesus Cristo, a testemunhar a verdade da nossa fé. Eram ignorantes, galileus, mas ensinavam com suavidade, com sabedoria, com conhecimento profundo das Escrituras, com conhecimento profundo da vida. Mas aqueles saduceus, os sumos sacerdotes, mesmo diante de um milagre, o milagre da boa notícia, um sinal, quem tirou aqueles apóstolos que eles tinham prendido e os guardas ficaram vigiando, as portas estavam trancadas, mas mesmo assim eles não reconheceram a verdade. E aqui a gente pode perceber um pecado contra o Espírito Santo. E eles não pararam e se perguntaram: poxa, que sinal que está nos sendo dado? Olha a obra que está acontecendo, nós os prendemos, os guardas são testemunhas que eles não saíram nem pela janela, nem pela porta, por lugar nenhum. Eles milagrosamente estão lá no templo ensinando, mas mesmo assim, fechados na ideia, na ideologia, no pensamento mundano, eles continuaram perseguindo os apóstolos. Eles tiveram uma chance para terem o discernimento do sinal de Deus, do sinal do ressuscitado, mas não perceberam. Hoje, eu e você, de uma maneira muito concreta, abertos a esse amor, precisamos fazer uma experiência de vida, e não de morte, de vida nova, de vida no Espírito, de entendimento das coisas do alto, de entendimento daquilo que acontece, dos sinais dos tempos. Quando começou essa pandemia, eu estava no meu período de descanso, isso já estava acontecendo lá para fora. Quando começou a vir para o Brasil e aparecerem uns casos que eu comecei a observar, ver algumas notícias, entender a realidade da ação do tal do vírus. E na hora o Espírito Santo de Deus me recordou de uma pregação do profeta de Deus, Monsenhor Jonas Habib. Eu ouvi, não vou dizer que eu ouvi todas, que é muita, mas a maioria, principalmente as pregações que o Padre Jonas fala dos fins dos tempos. E quando começou essa realidade do vírus, eu lembrei de uma pregação do Monsenhor Jonas Habib, quando ele denunciava a realidade da nova ordem mundial, mas quando começou aquela história do ISO 9000 e ISO 9001. E aí o Padre Jonas dizia que chegaria um tempo na humanidade que o mesmo controle de qualidade usado para a produção industrial atingiria o ser humano. E aí eu fiquei pensando, nossa, esse vírus tem direção, né? Ele mata idoso e pessoas com morbidade física. Meio que um controle de qualidade estranho. Não estou dizendo que fizeram, que foi assim. Quem sou eu? Não sou cientista? Sou? Sou padre. Eu estou dizendo que na hora que me veio essa notícia da ação desse vírus, eu falei, meu Deus, o Padre Jonas dizia de um controle de qualidade. Mas nós estamos vivendo, e aí eu assisti a posse do novo ministro da saúde e vi o discurso do ministro anterior, e ele falava de uma nova ordem mundial, de uma saúde mundial. E eu fiquei, peraí, o que é nova ordem mundial? Uma nova ética, uma nova moral, uma nova realidade legislativa, política. Porque às vezes a gente fica pensando, esse negócio de nova ordem mundial, isso é teoria da conspiração. Perceba, a nova ordem tem que aprovar o aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, a intervenção do Estado na educação dos filhos. É uma nova ordem mundial, onde
a grande fala é: o Estado é laico. E o Estado não tem que seguir nenhuma religião, nenhuma doutrina. Espera aí. É diferente Estado laico, que João Paulo II reconhecia, Bento XVI reconhecia, Francisco reconhece, de laicismo. O Estado brasileiro é laico, não tem uma religião oficial, a gente respeita todas as religiões. Mas a maioria do povo brasileiro é cristão, conservador, que não aceita essa nova ordem mundial. Então, no meio de uma pandemia, onde se luta pela vida, se coloca para votar o aborto. Ah, padre, mas pessoas com problema, com dificuldade. Vai lá na Europa para você ver se tem alguém com defeito físico. Porque quando já diagnostica que tem Down ou qualquer outro problema, a pessoa já é encaminhada para o aborto. Eu recebi o testemunho, não sei se essa pessoa está vendo, não vou falar o nome, mas uma mulher mandou para mim um e-mail dizendo que ela casou com um inglês lá na Inglaterra, né? E ela ficou grávida, e quando ela foi fazer a ultrassom, eram gêmeos, e foi fazendo acompanhamento, até que em um dado momento foi diagnosticado que um dos gêmeos tinha um problema no cérebro, ia nascer com uma paralisia cerebral. Na mesma hora, o marido pegou e levou-a para fazer o aborto. Ela conseguiu fugir, fugiu para o Brasil, teve as crianças. Quando eu li aquilo, sabe o que eu lembrei? De José e de Maria, fugindo para proteger Jesus. E hoje ela cria, com todas as dificuldades próprias, essa criança, as duas crianças, que ela veio ter no Brasil. Porque lá fora, começou com esse discurso. Ah, mas porque tem um problema, tem isso, aquilo, tem aquilo outro. Não reconhecem o direito natural, né? É direito natural. A vida, desde a concepção até a sua morte natural. É direito natural. A educação da prole é direito natural. O casamento entre pessoas, não é? Homem e mulher. É direito natural. Só que o Estado é laico. Esse é o discurso. Será que nós vamos ficar nas trevas? Será que nós não vamos deixar a luz de Cristo nos iluminar e nos posicionar como povo católico, como povo cristão, como homens e mulheres de boa vontade que acreditam no direito? Talvez você nem seja católico, mas você entende do direito natural. A vida é um direito natural. Ninguém tem direito sobre a vida do outro. É uma nova ordem mundial, fique atento. Onde se imporá uma religião universal, pautada nessa ética, nessa moral. Se não passa no executivo e no legislativo, se milita no judiciário. É uma nova ordem mundial. E nós somos cristãos, católicos, defensores da vida desde o nascimento, ou melhor, desde a concepção até a sua morte natural. Volto a dizer, nos outros países começou da mesma maneira. Anencéfalo, microcefalia, isso, aí aprova o aborto, ao ponto de alguns países terem a aprovação do aborto pós-nascimento. A criança nasce, pode matar a criança, se quiser. Isso é uma nova ordem mundial dentro da mentalidade do anticristo, da eliminação. É uma nova eugenia, é a mesma ideia do sistema nazista, de uma raça pura, da eliminação de inocentes, de pessoas com deficiência, com dificuldades. Não se engane, deixa a luz de Cristo te iluminar, saia das trevas, saia da inocência. Existem poderosos por trás de tudo isso, existem instituições por trás de tudo isso, existem organizações mundiais por trás de tudo isso, existem famílias poderosas, multimilionárias por trás de toda essa estrutura.
e a gente fica achando que é uma coisa comum. É o mistério da iniquidade. Que quanto mais se aproximar o dia da vinda gloriosa do Senhor, Ele mais se colocará em evidência. Mas nós somos de Cristo. Cristo morreu para vencer a morte, para trazer vida, vida em abundância, vida eterna. É dele que provém a vida. E dele nós passamos pela morte para receber a vida eterna. E hoje a mensagem do Evangelho é essa: Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para morrer e ressuscitar, por amor de nós, por amor da humanidade, por amor das mulheres que por ignorância, por pressão, acabaram cedendo a essa realidade que clama aos céus, por amor de cada um desses irmãos e dessas irmãs que infelizmente nas ideologias acabam defendendo essas ideias de morte, essa cultura de morte. Mas nós precisamos abraçar a cruz do Senhor. E se precisar passarmos por aquilo que os apóstolos passaram, por defender a vida, o ressuscitado, por dizer, olha, Cristo ressuscitou, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e é no nome dEle que nós falamos, é no nome dEle que nós pregamos, é no nome dEle que nós exortamos, é no nome dEle que nós profetizamos, é no nome dEle que nós curamos, é no nome dEle que nós ressuscitamos. E enfrentarmos saduceus, os sumos sacerdotes da nova ordem mundial, o que nós vamos fazer? Mas nós não podemos renunciar e retroceder na defesa dos direitos e dos valores, como dizia Bento XVI, inegociáveis da nossa fé. O amor exige uma resposta de amor. Os santos padres diziam dos cães calados. E eu quero glorificar a Deus pela CNBB, que se manifestou prontamente. Já na semana passada, quando foi colocado na pauta, hoje o presidente da CNBB, bendito seja Deus, porque a nossa igreja unida, os nossos bispos, estão lutando juntos pela vida, pela defesa dos indefesos. Bendito seja Deus. Eu sou muito feliz por ser católico. Eu sou muito feliz por ser igreja. Eu sou muito feliz. Porque nós precisamos nos unir para celebrar a vida. A vida de um Deus que morreu para vencer a morte e é vivente e nos faz viver uma experiência tremenda de amor, de misericórdia, de compaixão, de bondade, mas que, como o Papa Leão XIII dizia, também é preciso agir. A audácia dos maus, ela cresce diante da covardia dos bons. Nós não podemos nos acovardar quando o valor é inegociável. A vida, a prole, o matrimônio. E hoje, Senhor, diante dessa declaração de amor, onde o Senhor declara o seu amor, onde o Senhor declara o seu amor pela humanidade, onde o Pai ama a humanidade em Ti, Jesus. Eu quero pedir nessa hora que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão nesse momento orando, que estão nesse momento na Sua presença, experimentem a vida e principalmente tenham a sua razão iluminada pela fé, pelo entendimento da verdade, daquilo que é a verdade plena, e não sejam enganados. Jesus não deixe os filhos e as filhas serem enganadas, que eles percebam toda a ação da mídia que persegue aqueles que defendem a vida, a família, não só aqui, mas no mundo inteiro. Porque existe uma nova ordem mundial, e aqueles que se levantam contra ela são atacados sordidamente.
Mas nós queremos, Jesus, nos colocar na sua presença, sabendo que a nossa defesa é o seu sangue, sabendo que o Senhor nos deu vida e vida em abundância, sabendo que o Senhor tem para nós vida eterna. Se você quer a eternidade, se coloque de pé. Levanta os seus braços na presença do Senhor e diga: meu Deus, eu quero a vida, eu não aceito a morte, eu quero a vida que o Senhor veio trazer. Eu não aceito essa cultura de morte. Eu quero a vida do Senhor acontecendo na minha vida, a vida do Senhor agindo na minha vida, a vida do Senhor tomando todo o meu ser, todo o meu viver. Eu acredito na vida, eu declaro agora a minha fé na vida eterna, na ressurreição do Senhor. Eu declaro agora a minha fé na vida que o mundo não pode dar, mas que por amor o Pai enviou o Senhor para que nós tivéssemos essa vida. Vai orando nesse momento e pede a Deus para você fazer uma experiência de vida nova, de uma mentalidade nova, de um coração novo, de uma experiência nova com esse amor, com essa força, com o ressuscitado que agora vivo está e te alcança e te abençoa e te visita e te sacode e te coloca na realidade e te tira da ingenuidade e que faz acontecer na sua vida a obra, a salvação, a libertação. Então diga a Deus: eu quero, eu preciso, meu Deus, eu preciso dessa vida abundante, dessa vida que brota da sua ressurreição, dessa vida que dá sentido até a passagem pela morte, Senhor, que não é morte, mas é vida eterna, é sua passagem. Obrigado pela sua presença, pela sua vida, que agora nos toma, nos alcança, nos abençoa, nos transforma. Faz, Senhor Jesus, na nossa vida uma obra tremenda do seu poder, da sua glória. Manifesta-te em nós, Senhor. Manifesta-te em nós, Senhor. Manifesta-te agora nas casas, nos hospitais. Manifesta-te agora, Senhor Deus, na vida daqueles e daquelas que estavam talvez atormentados por realidades de morte. Mas a partir de agora, Senhor, nós queremos experimentar, ó Deus maravilhoso, essa vida que vem do Senhor. Xerecanta labaria lá e alabara lavara lá. Xerere lavaria lavararia lavararia lavara. Ora mandala iria lavararia 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 lavara lavara lá. Ora mandala obrigado, Senhor, porque criastes a canção nova para estes tempos. Obrigado, Senhor, pelo carisma Canção Nova, que é um carisma profético a partir do seu fundador profeta, que tem visão espiritual. Obrigado, Senhor. Oriela mandala, yererera mandala, Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Cante, diga: se os bons combates, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. A vida que o Senhor quer dar é a vida em Cristo. Diga: viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Profetiza: não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus.
de lutar. Viver pra mim é Cristo. Morrer, meu irmão, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Dia após dia, triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Obrigado, Jesus. A Ti honra, glória, louvor e adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos pro ofertório. E você que ama a Canção Nova, que tem sido abençoado pela evangelização da Canção Nova, é a hora de você ofertar o seu coração no altar de Deus, a sua vida, onde a vida de Deus, ela é aqui, oferecida, mas o Cristo, Cordeiro imolado e ressuscitado, Ele ressuscita por nós, Ele se dá a nós em alimento. Mas também você pode fazer a sua contribuição à Canção Nova nesse mês de abril. Nós precisamos chegar aos 100%. E não tem como chegar aos 100% se não for por meio de você. Pelo seu coração generoso, pela sua vida agradecida pelo dom de Deus que é o Sistema Canção Nova de Comunicação, o Carisma Canção Nova. Então, muito obrigado pela sua generosidade. Obrigado você que é sócio do Clube da Evangelização. Obrigado, obrigado mesmo. E nós precisamos muito de você, da sua ajuda nesse mês. Então, se você puder, faz a sua contribuição. Se você já fez, Deus lhe pague. Se puder fazer algo a mais, faça. Nós só podemos dizer a você muito obrigado. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.